Estados Unidos, da colonização à independência. As 13 colônias. Ocupação inglesa na América do Norte. Durante o século XVI, navegadores ingleses e franceses exploraram a região leste da América do Norte. Naquele período, esses colonizadores só conseguiram fundar alguns entrepostos comerciais, apesar de várias tentativas para estabelecer assentamentos permanentes. Foi somente na metade do século XVII que, de modo efetivo, iniciou-se a colonização inglesa da América do Norte. É importante lembrar alguns processos significativos que ocorreram na Europa naquele período, como os conflitos entre protestantes e católicos e violências que assustavam muitos grupos religiosos, migrações em grandes quantidades vindas para as cidades da Inglaterra de camponeses sem terra e sem trabalho por causa dos cercamentos, e ameaças aos interesses comerciais ingleses em virtude do avanço de franceses e espanhóis em terras norte-americanas. A fim de assegurar domínios no território americano, o governo inglês decidiu iniciar efetivamente sua ocupação colonial. Primeiros povoadores. Com a fundação do povoado de Jamestown em 1607, formou-se a primeira colônia inglesa na América do Norte, chamada de Virgínia. Seu nome foi uma homenagem para a rainha Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem. O início da colonização da Virgínia foi financiado por uma empresa privada no qual o governo inglês havia concedido o monopólio sobre a exploração da região. Pouco tempo depois, diversas comunidades de protestantes começaram a emigrar da Europa para o Novo Mundo, fugindo de perseguições religiosas e dificuldades econômicas. Estabelecendo-se em diferentes áreas da costa leste, esses grupos foram formando novas colônias. O primeiro desembarque dos colonos protestantes ocorreu em 1620, em Massachusetts, vindos no navio Mayflower. Até o século XVIII, foram fundadas 13 colônias independentes entre si, porém estão sob ordens da metrópole inglesa. O sonho de autonomia. Boa parte desses primeiros colonos da América do Norte queriam construir sociedades autônomas, onde pudessem erguer um novo lar e começar uma nova vida. Com o decorrer da colonização, esse projeto foi crescendo, principalmente nas colônias da região Centro-Norte, onde foram criados sistemas de autogoverno representativo dos colonos, ou seja, assembleias locais com poderes para elaborar leis e fixar tributos. Tipos de colonização. Com relação à colonização, existem diferenças entre as colônias inglesas da América do Norte em dois grupos principais. Colônias do Centro-Norte, região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habilitação de suas famílias. Também chamada de Nova Inglaterra, a região sofreu uma colonização de povoamento, com as seguintes características: mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado interno. Colônias do Sul. Colônias como a Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia sofreram uma colonização de exploração. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial. Eram baseadas no latifúndio, mão de obra escrava, produção para exportação para a metrópole e monocultura. Emancipação. O nascimento dos Estados Unidos da América. O controle exercido pela metrópole inglesa sobre diversas colônias norte-americanas no início da colonização foi pouco severo. Podemos dizer que sempre existiu um conflito de interesses entre colonos americanos e autoridades britânicas. Esse conflito aumentou após a Guerra dos 7 Anos, entre a Inglaterra e França. Entre outras disputas, esses dois países lutavam pela posse de áreas da América do Norte. Intensificação do domínio inglês. Embora os ingleses tenham saído vitoriosos da Guerra dos 7 Anos, suas finanças públicas ficaram abaladas pelas grandes despesas militares.
Para recuperá-las, o governo inglês decidiu adotar medidas que aumentavam a arrecadação fiscal e restringiam a autonomia das 13 colônias norte-americanas. Entre as leis decretadas, as seguintes costumam se destacar. Lei do açúcar. Os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas. Lei do selo. Todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. Lei do chá. Deu o monopólio do comércio de chá para uma companhia comercial inglesa. E leis intoleráveis foram decretadas para conter o clima de revolta que se espalhou pelas colônias. Foi formado medidas pesadas, por isso intoleráveis, que determinava o fechamento do porto de Boston e autorizava o governo colonial a julgar e punir de forma severa todos os colonos envolvidos em distúrbios políticos. O protesto das 13 colônias. Essas medidas provocaram a imediata reação das elites coloniais americanas, que temiam perder sua relativa autonomia local. Acostumados com a falta de controle do governo britânico sobre seus negócios, os comerciantes, proprietários de terras e membros da classe média urbana, principalmente das colônias do norte, não aceitaram a intensificação da exploração colonial. Os representantes das 13 colônias, para protestar contra as leis intoleráveis, em setembro de 1774, criaram o primeiro Congresso de Filadélfia. Nesse encontro, elaboraram um documento de protesto enviado para o governo inglês, que não estava disposto a fazer concessões, o que tornou inevitável o confronto armado entre colonos e tropas inglesas. Guerra pela Independência. A Guerra pela Independência das 13 colônias teve início com a Batalha de Lexington, em 19 de abril de 1775. Nessa data, tropas inglesas tentaram destruir um depósito de armas controlado pelos colonos e enfrentaram grandes resistências. Em maio de 1775, os colonos que desejavam a independência realizaram o Segundo Congresso de Filadélfia, que conclamou os cidadãos para lutar e nomeou George Washington comandante das tropas coloniais. No dia 4 de julho de 1776, tornou-se pública a Declaração da Independência das 13 colônias, decidida pelo Congresso 2 dias antes. A partir de então, a nova nação passou a ser designada Estados Unidos da América. No dia 19 de outubro de 1781, o último exército inglês foi derrotado. A guerra terminou, mas o governo inglês só reconheceu oficialmente a independência de suas 13 colônias americanas em 1783. Primeira etapa. Período em que as tropas estadunidenses lutaram praticamente sozinhas contra as forças inglesas. Segunda etapa. Fase em que contaram com a ajuda financeira e militar dos governos da França, da Espanha e das Províncias Unidas. A participação das tropas francesas foi decisiva para garantir a vitória das tropas coloniais. No dia 19 de outubro de 1781, o último exército inglês foi derrotado. A guerra terminou, mas o governo inglês só reconheceu oficialmente a independência de suas 13 colônias americanas em 1783. Constituição dos Estados Unidos. Em 17 de setembro de 1787, foi proclamada a Constituição dos Estados Unidos, que regula as instituições dessa nação até hoje. Os pontos fundamentais definidos nesse documento foram: tipo de Estado, estabelece que os Estados Unidos são uma república federativa presidencialista, ou seja, formada por Estados-membros associados numa união política chefiada por um presidente. Cidadania, assegura o exercício de direitos políticos e civis, como a liberdade de expressão, de imprensa, de crença religiosa e de reunião, a inviolabilidade do domicílio e o direito a julgamento, entre outros. Tripartição dos poderes. Determina que os poderes do Estado sejam repartidos em executivo, legislativo e judiciário. A luta pelos direitos. A Declaração da Independência dos Estados Unidos afirma que todos os homens são criados iguais e são dotados de Deus de certos direitos fundamentais. A proclamação não se aplicou a todos de imediato.
diversos grupos sociais tiveram que lutar durante mais de 2 séculos por essa igualdade e pela garantia de seus direitos. A escravidão africana, por exemplo, foi mantida nos Estados Unidos até a Guerra de Secessão. Assim, os líderes da independência dos Estados Unidos não trataram uma questão que afetava mais de 500 mil de negros que viviam em regime de trabalho escravo. Os indígenas da América do Norte também não tiveram os mesmos direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade, garantidos aos brancos. Depois da independência, muitos povos continuaram sendo massacrados ou expulsos de suas terras, ou tiveram a sua cultura destruída. Outro exemplo é o das mulheres estadunidenses, que não tinham os mesmos direitos civis que os homens, como o direito de voto só reconhecido quase 140 anos depois. Naquela época, a mulher era considerada um ser frágil. Quem exercia plenamente os direitos de cidadão assegurados na Constituição dos Estados Unidos de 1787 era, basicamente, os homens adultos e brancos pertencentes à elite econômica composta principalmente da burguesia industrial e comercial e pelos proprietários de fazendas e escravos.